A paz do Senhor para todos, boa tarde. Estou passando por aqui para falar do verdadeiro sentido da Páscoa. O verdadeiro sentido da Páscoa, para nós evangélicos convertidos no Senhor, é Jesus. Mas a Páscoa ela foi instituída lá no Antigo Testamento, quando Deus libertou o povo judeu da escravidão no Egito. Êxodo 12, do versículo 12 ao versículo 14 e o versículo 27. Faz essa narrativa, né, de como foi, né, foi as pragas, e na última praga Deus passou lá o sangue na porta e o anjo da morte passou, e aonde tinha aquele sangue, nada aconteceu ao primogênito daquela casa, mas os outros primogênitos, né, que era do povo, era egípcio, morreram todos. E aí Faraó libertou o povo. E todos sabem da história. Atravessaram o Mar Vermelho e ali começou, né, a caminhada para Canaã. Mas eu quero falar de hoje, do que nós vivemos hoje. Né? É muito falado, e é histórico, que a Igreja Católica foi ela que começou a Páscoa. Né? Se você for fazer uma pesquisa, na história diz que foi no ano 1100, no século XI. Mas a Bíblia é a palavra de Deus, a Bíblia é inspirada pelo Espírito Santo, e a Bíblia foi escrita lá, no início de tudo. E depois foi escrita pelos apóstolos. E o apóstolo Paulo aqui é uma coisa muito interessante. A Bíblia, ela é a palavra de Deus, é uma coisa maravilhosa. Aqui em 1 Coríntios 5, o apóstolo Paulo fala assim, no capítulo 5, versículo 7 e 8. Alimpai-vos vós, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Aleluia. Pelo que façamos festa, não com fermento velho, nem com fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Aleluia. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Então, por isso que eu digo que a Páscoa, o significado verdadeiro da Páscoa é Jesus Cristo, porque Ele fez o sacrifício perfeito. Aliás, Ele se deu, Ele foi por o sacrifício, Ele foi por vontade própria, Ele não foi levado. Isaías 53 narra isso bem claro. Hebreus também 10 narra também isso bem claro, que Jesus ele se entregou para o sacrifício perfeito. E nesse sacrifício perfeito, quando Jesus ele foi crucificado, quando ele morreu, quando ele aspirou, lá no templo, onde era comemorado toda a religiosidade da época, tudo o que acontecia naquele templo. O templo lá desde o Antigo Testamento, ele foi renovado, ele foi refeito por esses anos todos, e é o mesmo templo até hoje. O templo tinha o Santo dos Santos, onde estava o véu. E esse véu era um véu enorme, 18 metros de altura, 9 metros de... se não me engano, 12 a 15 centímetros de espessura. Então era impossível um homem, subir 18 metros ou pular uma escada para poder rasgar. E quando Jesus aspirou, esse véu se rasgou. No Santo dos Santos, todo ano, só entrava nesse Santo dos Santos uma vez só, e era o sumo sacerdote. Só ele que entrava para expiação dos pecados. E ali era feito um sacrifício perfeito. E tinha um outro bode lá que pegava e era solto no deserto para levar os pecados
para longe. Era a forma, lá no Antigo Testamento, da remissão dos pecados. Aí Jesus se sacrificou, se deu por sacrifício perfeito, para que nós fôssemos libertos do nosso pecado. Então Jesus, o significado de Jesus como Páscoa, que Jesus é a nossa Páscoa, é que ele também se sacrificou, ele foi o próprio sacrifício e libertou a nós da opressão do pecado. Ele levou nossos pecados sobre si. Aleluia! Glórias a Deus! Por isso que nós hoje temos essa liberdade na presença do Senhor, porque quando o véu se rasgou, abriu-se o caminho, abriu-se ali o caminho para a presença de Deus. Todos passaram a ter essa liberdade espiritual. Todos que crêem em Jesus. Aleluia! Glórias a Deus! Então nós que cremos em Jesus, ainda recebemos o Espírito Santo, através do próprio Cristo. Quando Jesus, antes de morrer na cruz, ele teve uma conversa com os discípulos, essa conversa é narrada em João 13, 14, 15 e 16, que o Espírito Santo ia vir, que o Espírito Santo ele ia nos convencer do pecado, ele ia estar conosco ali todos os dias, lembrando tudo que Jesus falou. Aleluia! Então, Jesus, ele é o significado pascual, ele é o sacrifício pascual. Por isso que nós que cremos em Jesus, até podemos comer chocolate, mas a nossa comemoração é porque Jesus, nesse momento aqui, ele está vivo. Aleluia! Lá no Japão, lá onde for, qualquer lugar que tiver, nesse momento, é comemorado por todo cristão que é nascido da água e do Espírito. Esse cristão crê que Jesus está vivo ao lado do Pai. Hebreus 10, Hebreus 10, 12. Aleluia! Glórias a Deus, a palavra de Deus é tremenda. É viva e eficaz. Versículo 10, capítulo 10. Cadê o capítulo 10? Está aqui. Aleluia. E assim, todo sacerdote aparece a cada dia ministrando e oferecendo muitas vezes o mesmo sacrifício que nunca puderam tirar os pecados. Mas este Jesus, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está assentado para sempre à destra do Pai. Aleluia! Ele está vivo, igreja. Ele está vivo, povo de Deus. Jesus vive e o Espírito Santo está aqui em nós para nos convencer do arrependimento, para nos convencer que nós devemos reconhecer que nós somos pecadores, que nós somos pessoas errantes, mas que nós somos totalmente dependentes do Senhor, dependente de Jesus, dependente de Deus. Aleluia! Então, este é o verdadeiro sentido da Páscoa. Jesus Cristo, o dono da graça, a salvação é só por Ele. Ele é a palavra, aleluia, Ele é eterno, Ele é onipotente, Ele é onipresente, glórias a Deus, Ele é o Deus revelado aqui na terra, aleluia, louvado seja o nome dEle. Boa Páscoa para todos, em nome de Jesus.